Speed Racer, dirigido pelas irmãs Wachowski e lançado em 2008, foi o filme que adaptou o desenho japonês clássico, que fez a infância de muita gente, incluindo a minha. Só que esse filme foi massacrado pela crítica e até hoje é considerado um dos piores dessa época e mais um tropeço na carreira das diretoras. E como eu adoro simpatizar com filmes mal-sucedidos que têm valor, eu tô aqui basicamente para defender que Speed Racer é uma obra de arte. Cara, eu lembro até hoje das minhas fitas VHS com episódios clássicos de Speed Racer, como Corrida no Deserto, Carro Mamute. Pra mim, o grande apelo dessa série era esse senso de aventura, né? Com corridas ao redor do mundo, cheias de desafios, perigos, armadilhas, que o Speed sempre enfrentava com um misto de inteligência e os acessórios tecnológicos do carro. Que, aliás, tem um design incrível. Eu tô longe de ser um aficionado por carro, mas eu amo esse visual retrô do Match 5. Mas quando veio o filme em 2008, ficou muito claro que aquele charme simples do desenho tinha sido substituído por um festival de cores que mais parecia, sei lá, um comercial da Hot Wheels misturado com aquela cena psicodélica do 2001 Uma Odisseia no Espaço. Mas o ponto é, esse visual hiper estilizado afastou muita gente do cinema e o filme foi um fracasso de bilheteria e crítica. Então o que eu quero trazer aqui é uma reflexão do porquê as pessoas rejeitaram essa estética e aí defender esse visual pra gente chegar no que eu acho que é a coisa mais importante do filme, que é a sua essência, né? O seu coração. Vamos lá. Pensando que o cinema sempre escolhe a forma como vai representar a realidade, a gente pode ver que todo filme se encaixa mais ou menos no meio termo entre duas tendências, o realismo e o formalismo. São duas correntes ideológicas que remetem à origem do cinema e se opõem completamente. Enquanto o realismo procura retratar a vida real de forma natural, né, sem interferência de estilo, o formalismo vai na direção oposta e propõe a criação de universos fantásticos e o uso de uma linguagem mais autoral. Como são duas visões extremas, né, ou seja, radicais, a maioria dos filmes se coloca no meio termo, o classicismo, porque assim eles conseguem aproveitar tanto a flexibilidade criativa do formalismo quanto a credibilidade do realismo. E Speed Racer é o exemplo perfeito de um filme que vai totalmente na direção do formalismo. Então, a maioria das pessoas acostumada com aquele pacote seguro ali do classicismo entra em choque quando vê algo assim. E ainda tem um outro fator psicológico, né? O filme não só é super estilizado, mas ele também é infantil e bobo. Para usar uma palavra do momento, ele é cringe. E o que acontece é, quando a gente assiste algo assumidamente bobo, brega, muitas vezes vem aquele sentimento, cara, eu não posso gostar disso porque senão eu tô meio que admitindo que os meus gostos também são bregas. Isso é o exato oposto do que a gente sente quando assiste um filme do Christopher Nolan, por exemplo, né? Já que cada cena dos filmes dele é projetada especificamente para nos dar a sensação de que a gente está vendo algo sério, maduro, inteligente. Então, voltando ao Speed Racer, vamos deixar essa seriedade para trás para a gente entender por que as irmãs Wachowski escolheram essa linguagem estilizada. Numa entrevista que eu vou deixar na descrição do vídeo, uma das diretoras faz uma crítica à rigidez da linguagem cinematográfica quando comparada com a liberdade artística que a gente vê numa galeria de arte, por exemplo. Para ela, o ápice desse formato engessado está na montagem, ou seja, na edição, no sentido que todo filme é feito de planos que são separados por cortes. E com Speed Racer, elas encontraram o material ideal para subverter todas essas regras, principalmente pensando que o público é o público infantil e não tem nada mais livre, criativamente falando, do que a mente de uma criança. Assim, a proposta foi simular o jeito como a nossa mente pensa, né? Como ela faz sinapses e cria imagens em tempo real. Tipo, quando a gente está conversando ou quando a gente lembra de algo. Por exemplo, se eu te disser que eu estou usando meias de gosto questionável, você automaticamente vai criar uma imagem mental para representar isso. E aí, para aplicar todos esses conceitos na montagem do filme, elas basicamente trocam os cortes pelas transições.
As imagens estão o tempo todo entrando e saindo de cena enquanto os personagens permanecem em primeiro plano e o fundo se dissolve para mostrar o que eles estão pensando. Isso também liberta as cenas de ação de uma necessidade de clareza geográfica, né? A gente entender o cenário. E é claro que isso poderia ficar bem caótico, mas, de novo, as transições resolvem esse problema, porque a câmera está sempre indo e voltando, né? Buscando os personagens no meio da ação, inclusive cortando linhas de diálogo. Mas a gente sempre sabe exatamente quem está na frente, quem está no meio, quem está atrás, porque nunca é um corte seco, né? A câmera sempre vai aonde ela quer que você saiba que aquele personagem está. Cara, pelo menos pra mim isso justifica a escolha pelo visual hiper estilizado, já que eu acho que nada disso funcionaria se o filme tivesse uma estética de fotografia realista. E ainda serve para homenagear o anime original, né? Tem várias composições ali, ou mesmo todo o lance de os personagens ficarem parados assim, e só mexer a boca, né? Que nem desenho japonês. E é legal que isso acontece em várias cenas, né? Tanto nas cenas mais sérias, quanto nas cenas bestas, que são feitas para você rir. E que essas em si são, cara, é anime puro isso. Eu defenderei até a morte as piadas do Zequinha e do Gorducho, porque elas são a transcrição literal do que é o desenho e do que são muitos desenhos japoneses. Hey, what are you two doing? Nothing. Ah, beleza, mas tudo isso é floreio, é visual sem conteúdo. Não. Toda essa experimentação está completamente a serviço de uma história sobre paixão. Sobre uma família unida pelo amor à corrida e quebrada pelo trauma de ter perdido o filho mais velho para essa mesma corrida que eles tanto amam. E quando eles veem que o Speed está trilhando os mesmos caminhos que levaram à morte do irmão, todos esses conflitos começam a ressurgir. Assim, todos os objetivos externos dos personagens, né? Vencer a corrida, derrubar a conspiração industrial, tudo isso funciona porque está completamente ligado aos objetivos internos que são de resolver esses conflitos. Dessa forma, o filme consegue desenvolver os personagens tanto nas cenas de ação quanto nas cenas íntimas, né, de diálogo, as cenas mais simples. E aí eu preciso destacar dois momentos que me deixam emocionado toda vez. O início do filme, quando o Speed está prestes a bater o recorde de velocidade do irmão, literalmente perseguindo a memória do carro dele, e aí bem no finalzinho ali ele pisa no freio e escolhe não superar essa marca. Cara, sem uma palavra, a gente entende quem é o Speed Racer e o quanto ele está dividido entre tentar ser o irmão e ao mesmo tempo respeitar o legado dele, né? E o outro momento é essa conversa simples entre o filho e o pai, no qual o pai finalmente reconhece os erros que cometeu com o irmão mais velho, e aí ele fala pro Speed: That door is always open. You can always come back. Because I love you. E é mais uma prova que os personagens desse filme não são caricatos como talvez a gente pense olhando de longe, né? Porque o John Goodman, ele tem momentos extremamente cartunescos, né? Ele é uma figura bem caricata, mas ao mesmo tempo ele tem esses momentos íntimos, esses momentos de realidade, é uma pessoa crível ali, né? Então tem muito mais além do que essa superfície de algo colorido e bobinho, que eu acho que tem um valor imenso por trás. Se você aceita toda essa experimentação estética, né? Se você abraça a proposta pelo que ela é, por trás tem uma essência emocional que é bem realista, na verdade. E pra mim, cara, esse aspecto humano é o que mais precisa ser levado a sério para que a gente acredite no que tá vendo, né? Se isso funciona, todo o resto vem junto. Se nada disso te convenceu, pelo menos ouve a trilha sonora incrível do Michael Giacchino. É uma das minhas trilhas favoritas porque ela consegue ser ao mesmo tempo nostálgica e melancólica e extremamente eletrizante. E ela ainda aproveita o tema clássico do Speed Racer, né? E faz toda uma remixagem, um rearranjo desse tema que funciona muito bem. E é mais um dos motivos pelos quais eu amo esse filme. Então, se as irmãs Wachowski queriam fazer algo semelhante a uma obra de arte numa galeria, cara, com o Speed Racer eu acho que elas foram muito além.
Muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você achou disso tudo, pra gente continuar defendendo os filmes que merecem, cara, porque Speed Racer merece.